O refrigerante, uma bebida que para muitos é sinônimo de prazer e convivência, tem experimentado nos últimos anos um crescimento espetacular com o surgimento de uma variedade de marcas e sabores. Sua popularidade não para de crescer, não apenas mundialmente, mas também no Brasil. Segundo informações divulgadas pelo jornal BBC Mundo em 2019, a China ocupa a posição de maior consumidora mundial, seguida pelos Estados Unidos e Espanha. O Brasil, por sua vez, ocupa a 10ª posição neste ranking, o que ilustra a importância dessa bebida no cotidiano dos brasileiros. Esse fenômeno é particularmente visível nos hábitos de consumo fora de casa. De acordo com a edição 2024 do estudo Kantar Brand Footprint, a Coca-Cola continua sendo a marca mais escolhida pelos consumidores nesta categoria, com 256 milhões de Consumer Rich Points. Por sua vez, a Fanta, também produzida pela mesma multinacional, apresenta um crescimento espetacular de 55%, consolidando sua posição entre as bebidas preferidas dos brasileiros. No entanto, por trás desse consumo maciço, uma realidade preocupante surge. As bebidas gaseificadas açucaradas, como os refrigerantes, estão associadas a riscos significativos para a saúde. Um estudo realizado pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que analisou os dados de mais de 37 mil homens e 80 mil mulheres ao longo de 30 anos, mostrou que o consumo regular dessas bebidas aumenta consideravelmente o risco de mortalidade prematura. Comparado ao consumo de menos de uma bebida de 330 ml por mês, o consumo moderado de 2 a 6 bebidas por semana está associado a um aumento de 6% no risco de morte. Esse risco sobe para 14% em caso de consumo diário de uma ou duas bebidas, e chega a 21% para 2 bebidas ou mais por dia. Esses números são particularmente preocupantes para crianças e adolescentes, cujo consumo de bebidas açucaradas continua a crescer. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de crianças e adolescentes obesos com idades entre 5 e 19 anos passou de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. Diante desses dados alarmantes, e ao tomar consciência das consequências devastadoras que tal consumo pode ter sobre a saúde, parece evidente que uma mudança é necessária. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceria no seu corpo se você parasse de beber refrigerante por um ano inteiro? Como se sentiria? Quais benefícios ou desafios poderia encontrar? Essa experiência foi realizada por Dana Sentenrich em 2020, após mais de 27 anos de consumo regular. Em uma entrevista ao jornal Atitude, a jovem compartilhou abertamente essa etapa importante de sua vida, revelando entre outras coisas os problemas que enfrentou. Eu era viciada em refrigerantes. Bebia sem pensar. No almoço, no lanche, no jantar, durante os filmes e até no trabalho. Eu consumia tanto por dia que meu médico me alertou que isso estava se tornando perigoso para minha saúde. Já tentei parar várias vezes, mas sempre voltava a consumir após uma semana sem beber. No entanto, à medida que me aproximava dos 28 anos, senti que algo precisava mudar. Meu corpo me enviava sinais de alerta indicando uma degradação da minha saúde. Eu estava sempre cansada, a menos que estivesse sendo alimentada com cafeína. A comida não tinha gosto sem um refrigerante. E estava sempre estufada e com gases, o que não ajuda quando tentamos sair com alguém. Romper com um hábito tão enraizado quanto o consumo diário de refrigerantes é um grande desafio. O corpo, acostumado a grandes quantidades de açúcar e cafeína, passa por um período de intenso ajuste. As primeiras semanas são frequentemente marcadas por desejos fortes, lutas psicológicas e até reações inesperadas do cérebro. Para Dana, essa transição foi uma verdadeira prova. Eu sabia que parar não seria simples, especialmente com meu consumo diário que chegava a 3 latas, às vezes mais. As primeiras semanas foram um verdadeiro calvário. Os desejos eram tão fortes que pareciam me controlar. No trabalho era ainda pior. Tínhamos uma geladeira cheia de refrigerantes grátis, e cada passagem pela cozinha era um desafio. Era como se as latas estivessem me encarando, me lembrando constantemente da sua presença. Para evitar essa tentação, simplesmente decidi parar de passar por lá. Levava várias garrafas de água desde a manhã e fazia de tudo para evitar a cozinha. Ainda assim, não era a única luta que eu enfrentava. Às vezes, acordava no meio da noite suada e em pânico. Tinha sonhos em que bebia refrigerante, e o sentimento de culpa tomava conta de mim ao acordar. Esses episódios duraram cerca de 6 meses, e foram tão intensos que pareciam refletir a luta do meu cérebro para se adaptar a uma vida sem aquelas doses regulares de açúcar.
Desistir dos refrigerantes a longo prazo não transforma apenas os hábitos, mas também provoca mudanças profundas na forma como o corpo funciona no dia a dia. Privado dos picos de açúcar e cafeína, o organismo aprende a mobilizar sua energia de outra forma e começa a aproveitar plenamente seus recursos naturais. Com o tempo, essas transformações não se limitam a melhorias internas. Elas também influenciam comportamentos. Para Dana, essa fase marcada por um aumento de energia e uma melhor relação com o corpo, abriu novas perspectivas como ela explica. Eu nunca teria imaginado dizer isso um dia, mas comecei a sentir vontade de fazer exercício. Honestamente, eu odiava praticar esportes, pois para mim era uma tarefa. Eu me entediava rapidamente após algumas tentativas e não sabia se estava fazendo certo. Mas depois de parar de beber refrigerante, senti uma estranha falta de energia, como se meu corpo precisasse se mover para compensar. As doses de açúcar não estavam mais lá para me estimular, e essa letargia me impulsionou a querer correr, pular, ser ativa. Comecei devagar com aulas que pareciam divertidas. Aos poucos, isso se transformou em uma rotina. Hoje, até ultrapassei um limite. Pratico Muay Thai e não posso acreditar o quanto isso me traz satisfação. Outra mudança que percebi foi em relação à minha silhueta. Minhas roupas começaram a me servir melhor. Não era uma questão de número na balança, mas algo que eu podia sentir no meu corpo. Tive que comprar um cinto, e em poucos meses passei do segundo furo para o quarto. Minhas roupas ficaram largas e acabei reduzindo 2 números, passando de 12 a 14 para 10 a 12. Foram pequenas mudanças, mas me deram uma confiança em mim mesma que nunca tinha sentido antes. Finalmente me sinto bem na minha pele. Desistir do refrigerante não é apenas abandonar uma bebida, mas escolher um estilo de vida mais equilibrado e consciente. Para ter sucesso, é essencial estar 100% comprometido e encontrar alternativas que se integrem naturalmente ao seu dia a dia. Opções como chás não adoçados, infusões caseiras ou limonadas naturais podem oferecer soluções saborosas e satisfatórias, afastando os desejos por açúcar. Esse caminho exige perseverança, mas os resultados valem a pena. Mais energia, saúde fortalecida e bem-estar geral que perdura ao longo do tempo. Bem, chegamos ao fim deste vídeo. Não hesitem em deixar suas perguntas nos comentários e em dar um like. Até lá, cuidem-se bem.